Peço por gentileza que você abra comigo a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, do versículo 44 ao 50. E essa for a vontade do nosso Deus, se Ele não voltar até o final desse sermão, ou se Ele não me levar, nós concluiremos hoje o 12º capítulo desse Evangelho. Nós estamos num trecho onde Jesus volta a falar, depois de João fazer o seu comentário acerca da incredulidade dos religiosos no seu tempo. Com a palavra do Senhor aberta, peço a você que me acompanhe na leitura. Então Jesus disse em alta voz: quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Pode tomar teu assento? Meus irmãos, eu preciso lembrá-los que nós estamos na Semana da Paixão. Isso significa que nós estamos na semana em que o nosso Senhor Jesus Cristo será entregue, traído por Judas Iscariotes e morto numa sexta-feira. Nós estamos numa semana tensa, uma semana conturbada e agitada tanto para os discípulos quanto para o nosso Senhor Jesus Cristo. Sem levar em conta também a agitação que estava presente na mente dos religiosos que estavam tentando de todas as formas pegar Jesus. Essa semana é tensa. Nós estamos naquilo que é conhecido como a Semana da Paixão. E essa semana começou no domingo, quando o Senhor Jesus Cristo resolveu adentrar em Jerusalém, montado num jumentinho, e naquela ocasião uma multidão, ou na verdade duas multidões que se encontraram, aclamaram Jesus como rei em Israel, em Jerusalém, a caminho do templo. Nós estamos então na véspera da Páscoa, nós estamos na semana que a morte do Senhor Jesus ocorrerá. Semana tensa, semana sombria. Logo, logo, nosso Senhor Jesus Cristo será sacrificado por nós. Logo, logo, ele será ofertado ou levado para o matadouro como uma ovelha muda. Essa semana também ela foi marcada por incredulidade. Como nós vimos no sermão passado, apesar dos inúmeros sinais miraculosos realizados por Jesus, ainda assim, os judeus não creram nele. E isso aconteceu para que se cumprisse a profecia lá do profeta Isaías, no capítulo 6, que previu a dureza dos corações desses homens, que previu a cegueira espiritual e a surdez espiritual. Tudo está dentro do controle de Deus. Tudo está correndo exatamente como o Criador quer. A ótica humana poderia nos levar a pensar: que tragédia! Jesus, você não está vendo o que vai acontecer? Você não sabe que Judas é um traidor? Ele sabe de tudo isso. Ele sabe exatamente o que vai acontecer. E ele veio exatamente para isso, para se entregar numa cruz. Então, na semana passada, nós vimos o comentário que o evangelista João fez acerca desta incredulidade presente na vida dos religiosos, da dureza dos seus corações. E agora João termina o seu comentário, e agora Jesus volta a falar. Jesus volta a se pronunciar. E nós estamos diante do último pronunciamento público de Jesus. É a última vez aqui no Evangelho de João que Jesus vai falar com o público, com a multidão. Depois disso, nosso Senhor vai ficar recluso com os seus discípulos, ele vai celebrar a Páscoa com eles. E ele não mais vai falar com a multidão. Ele apenas vai dar orientações aos seus discípulos até naquela noite em que ele for traído. Naquela noite em que ele for preso. Depois, você sabe o que acontece? A sua morte, e os discípulos só vão ver Jesus depois da sua ressurreição. Mas são as últimas palavras ou o último discurso de Jesus. E últimos discursos geralmente são os mais importantes. Ou aqueles que pelo menos devemos prestar um pouco de atenção.
Você, quando assiste um filme, aquelas últimas palavras daquela pessoa que está prestes a morrer, elas são importantes. Há um enredo por detrás daquelas últimas palavras. E essas são as últimas palavras que Jesus está dirigindo. A quem? Aquela multidão de incrédulos. Haviam pessoas que creram nele de verdade naquela multidão, mas a vasta maioria eram incrédulos. Mas o que será que o Senhor Jesus vai falar para eles? O que ele dirá? No discurso que nós vamos ver, basicamente nós vamos encontrar um resumo de tudo o que Jesus já falou até o presente momento. Olha que interessante. O que nós vamos encontrar nesse texto não é novidade para ninguém aqui. Porque isso já foi pronunciado por Jesus. Essas informações que estão presentes no texto ou afirmações já foram feitas outrora pelo próprio Senhor Jesus. Então, nas suas últimas palavras, ele quer ainda mostrar para aqueles surdos e cegos quem ele é. Certamente isso vai servir para aumentar ainda mais a condenação sobre eles. Mas o que nós vamos aprender hoje não é novo. É uma recapitulação de tudo que o Senhor Jesus já tem nos ensinado. Como eu sempre digo, repetição é a chave para o aprendizado. O Senhor Jesus vai repetir verdades que nós conhecemos. Eu tenho certeza absoluta que você já deve ter percebido várias semelhanças entre um sermão e outro no que eu prego. Será que é falta de criatividade para preparar um sermão novo? Não, Jesus está repetindo essa verdade e eu estou entregando de novo essa verdade para vocês. E esse texto que está diante de nós, ele é marcado por essas recapitulações. Então, a primeira verdade a ser recapitulada no nosso texto é: quem crê em Jesus, crê em Deus. Essa é uma verdade que nós já aprendemos. Ela está aí no versículo 44, preste atenção. Então Jesus disse em alta voz. Ele voltou, ele tomou a frente novamente e começou a falar com aquela multidão. E o que ele disse? Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Peraí, parece que nós já vimos isso antes, não é verdade? Claro que vimos, inúmeras vezes. O que Jesus está nos ensinando é que ele não é apenas um agente enviado de Deus para falar com os homens, como era o caso dos profetas, por exemplo. Eram seres humanos comuns que foram chamados por Deus para falar com o seu povo. Jesus é muito mais do que isso. João está nos mostrando aqui que, na verdade, ele é o próprio Deus encarnado que está falando em nome do Pai. Quando nós olhamos para Deuteronômio capítulo 18, do versículo 15 ao 18, nós somos informados de que Jesus era o profeta. Aquele que foi profetizado lá nesse texto, quando Moisés já está um pouco preocupado, né, que logo, logo ele vai partir. E aquela multidão lá, os judeus estão com medo de ir a Deus por conta do que eles viram anteriormente. Mas Deus acalma o coração deles e diz assim: calma, vai surgir no meio de vocês um profeta semelhante a Moisés. Desde então, os judeus passaram a esperar o Moisés que havia de vir, ou o segundo Moisés, que no caso seria Jesus. Veja aí, o Senhor, o seu Deus, levantará do meio dos seus próprios irmãos um profeta como eu. Ouçam-no, pois foi isso que pediram ao Senhor, o seu Deus, em Horebe, no dia em que se reuniram, quando disseram: não queremos ouvir a voz do Senhor, do nosso Deus, nem ver o seu grande fogo, senão morreremos. Eles estavam com medo. O Senhor me disse: eles têm razão. Levantarei do meio dos seus irmãos um profeta como você. Porei as minhas palavras na sua boca, e ele lhes dirá tudo o que eu lhes ordenar. De fato, Jesus é o cumprimento dessa profecia. Ele é, de fato, o profeta. Aquele que foi enviado para falar em nome do seu Pai, para levar a mensagem do Pai. Mas Jesus é muito mais do que um profeta. Ele é muito mais do que Isaías, Jeremias e todos os profetas que se levantaram, porque ele não é um agente de Deus enviado para falar em nome de Deus. Ele é o próprio Deus encarnado falando àquela multidão, ou aquelas pessoas. Se Jesus é Deus, e como de fato é, então quem crer nas palavras de Jesus, crê automaticamente na palavra de Deus. Essa é a lógica do texto. Essa é a mensagem que Jesus está transmitindo àquelas pessoas. Claramente a sua divindade está sendo expressa. Essa verdade, como ela é uma recapitulação, ela foi percebida, por exemplo, lá no capítulo 8, versículo 19. Então, se você voltar
algumas páginas da sua Bíblia, você vai encontrar a seguinte descrição. Então lhe perguntaram para Jesus: onde está seu pai? Veja a resposta de Jesus: vocês não conhecem nem a mim, nem a meu pai. Se me conhecessem, também conheceriam meu pai. Ou seja, se vocês conhecessem a mim, vocês conheceriam meu pai. Nós percebemos aqui que há uma unidade entre o pai e o filho. Por isso, quem crê no filho, automaticamente crê em Deus. Porque Jesus é Deus. Se você virar um pouco para frente, lá no capítulo 13, versículo 20, essa mesma verdade vai ser ecoada ali. 13 e 20. Eu lhes garanto, quem receber aquele que eu enviar, estará me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Percebe que há uma fusão aqui entre as duas pessoas, o pai e o filho? De forma que quem crê no filho, crê também no pai. E é impossível crer no pai se você não crê no filho. Essa é a lógica. Então todos esses versos expressam claramente a divindade de Jesus. E não é essa a tônica do Evangelho de João? Apresentar aos seus leitores a divindade de Jesus? E João, ao olhar ou se lembrar desse discurso de Jesus, claramente ele viu a intenção de Jesus em provar a sua divindade, porque quem crê em Jesus crê também em Deus. Todos esses versos, então, expressam com clareza a divindade de Jesus. Mas no próximo versículo, isso vai ficar ainda mais claro. Veja o versículo 45. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Está no versículo 45. Se a gente olhar lá para o capítulo 14, nós vamos perceber essa mesma verdade. Que ver a Jesus é o mesmo que ver a Deus. Veja aí. Disse Felipe ao Senhor: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Então Felipe está pedindo para Jesus para ver o Pai. Isso é impossível, não é? Por quê? Porque o Pai é Espírito. Como é que vai ver o Pai? Veja a resposta de Jesus. E perceba, note a semelhança com o texto que nós estamos vendo. Jesus está afirmando no nosso texto: quem me vê, vê aquele que me enviou. Agora veja a resposta de Jesus para Felipe. Felipe, você não me conhece? Ah, Felipe, mesmo depois de eu ter estado com vocês tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como pode me dizer, mostra-nos o Pai? Consegue perceber a semelhança? Eu estou tanto tempo no meio de vocês, como é que você tem coragem de pedir para ver o Pai? Porque quem vê a mim, ou quem vê o Filho, vê o Pai. Mas uma pergunta precisa ser respondida nesse texto, porque não é um texto tão simples assim, fácil. A pergunta é: de que forma quem vê o Filho vê o Pai? Essa aqui é a questão. O problema se dá porque Deus é Espírito, não é verdade? Deus é Espírito. Nós não podemos ver o Espírito. Como resolver esse problema? Bem, como é uma recapitulação, nós vamos recorrer ao capítulo 8, versículo 30, onde o Senhor Jesus fez uma afirmação semelhante a essa que nós estamos vendo. Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. Você deve se lembrar disso. Nós tratamos ali, inclusive, um pouco sobre a doutrina da Trindade. Quando eu preguei sobre esse texto, eu me propus a responder a essa pergunta: o que significa o Pai e o Filho serem unos, ou uno? No que consiste essa unidade? E essa pergunta, ela é muito importante. Saber responder a essa questão é muito importante, porque é aqui onde as pessoas erram. É aqui onde surgem as heresias. Não saber responder a essa questão, que é simples e é basilar para o cristianismo, pode colocar você ao lado de grandes hereges. Eu tenho certeza que você não quer isso. Eu espero que você não queira. A não ser que você seja um herege assumido. Agora, uma pergunta que eu levanto para vocês. Será que o Pai e o Filho são, de fato, a mesma pessoa? Responda aí para você. Será que o Pai e o Filho são a mesma pessoa? É um teste. Teste para saber o seu grau de herege hoje. Certamente que não. O Pai e o Filho não são a mesma pessoa. Guarde isso na sua mente, porque você não pode errar aqui. Inclusive, se você acreditar nisso, você estará dando as mãos para uma heresia antiga, chamada de unicismo, ou sabelianismo, ou modalismo. É tudo a mesma heresia.
Se você errar aqui, você vai cair numa heresia. O que defende essa heresia? Essa heresia, chamada sabelianismo, modalismo, ou unicismo, ela defende que na Trindade existe apenas um núcleo pessoal. Há na Trindade apenas um núcleo pessoal. O que ele está tentando dizer aqui? O que essa heresia tem a nos dizer? Tem a nos dizer que na Trindade há apenas uma única pessoa. E essa única pessoa se apresenta ao longo da história de modos diferentes. Isso foi defendido por Sabélio, por isso é chamado de sabelianismo. É conhecido como modalismo porque Deus, uma única pessoa, se apresenta ao mundo de maneiras diferentes. Uma hora ele se apresenta como Pai, outra hora ele se apresenta como Filho, outra hora ele se apresenta como Espírito Santo, anulando assim a distinção que há entre as três pessoas. É como uma pessoa que troca de roupa, dependendo da ocasião. Você vai lá trabalhar, coloca o seu uniforme de trabalhador. Você vai numa reunião, você tem que ir mais arrumadinho, você bota uma roupa mais arrumadinho. Então você troca de roupa de acordo com a ocasião. É evidente que isso é uma heresia. É evidente que isso é uma tolice. Porque o Pai e o Filho e o Espírito Santo não são a mesma pessoa. São três pessoas distintas. Tá ok? Se o Pai e o Filho não são a mesma pessoa, então no que eles são uno? Afinal, você crê na Trindade ou triunidade? Triunidade. Não tem jeito. Para entender isso aqui, você precisa entender a doutrina da Trindade. É preciso pensar um pouquinho, porque nela nós vamos aprender que Deus é uno. Em relação ao que Deus é uno? Se Deus não é uno com relação à sua pessoa, ele é uno no quê? Ele é uno na sua natureza ou na sua essência. Natureza e essência são palavras intercambiáveis que significam a mesma coisa. Então, Pai, Filho e Espírito Santo, eles são unos na sua essência, na sua natureza, ou seja, a natureza divina. Então, Pai, Filho e Espírito Santo possuem a mesma natureza, a mesma essência, ainda que sejam três pessoas distintas. Por isso que você chama isso de triunidade ou trindade. 3, 1. Quero mostrar para você uma imagem para te ajudar a fixar essa ideia. Quando a gente olha para essa imagem que está projetada na tela, fica fácil para você perceber esta triunidade e ainda assim perceber essa distinção que há entre as pessoas dessa triunidade. Se você olhar para o lado externo, o lado de fora desse triângulo, nós vamos ter três afirmações negativas. Essas três afirmações negativas, elas vão ressaltar para nós a distinção que há entre as pessoas. É isso que você tem que ter na mente para não errar. Primeiro, que o Filho não é o Pai não é o Espírito Santo, o Espírito Santo não é o Pai nem o Filho. Cada pessoa é uma pessoa distinta. Está do lado externo, você está fazendo uma negação aqui, você está negando que o Pai é igual ao Filho no que diz respeito à sua pessoa. São pessoas distintas. Agora, se você olhar para a parte interna do triângulo, você vai ter uma afirmação ou três afirmações positivas. E aqui está a unidade, no centro dessa imagem. O Pai é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Filho é Deus. Então, no que eles são unos? Naquele centro ali, na natureza divina. Então, quando nós pensamos no ser de Deus, nós temos que afirmar, sem medo, que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Que são três pessoas distintas. E que há apenas uma essência, uma única natureza, que é a natureza divina. Quando nós olhamos para Jesus Cristo, nós temos que afirmar agora, depois da encarnação, que Jesus Cristo ele possui duas naturezas, a humana e a divina. Certo? Ele se encarnou, ele tomou a natureza humana e divina. Mas ainda assim, por ser um ser divino, ele permanece uno com o Pai. Ele permanece uno com o Espírito Santo. Essas afirmações, elas são simples de você gravar na sua mente. Mas é aqui que muitas pessoas erram. Eu sei que talvez isso pareça ser um pouco complicado e difícil, e de fato é mesmo.
Eu não estou falando de uma bateria, não estou falando de uma guitarra, não estou falando de um ser humano. Nós estamos falando de Deus. Evidentemente que Deus não cabe na sua cachola. Evidentemente que não se explica racionalmente quem Deus é. Isso acontece por quê? Por causa de uma doutrina chamada incompreensibilidade de Deus. Quando você estuda teologia, você vai se deparar com essa doutrina. É impossível entender Deus racionalmente. A conta não fecha. E aí muitas pessoas, principalmente os racionalistas, por tentarem explicar Deus com a razão, acabaram tendo que negar a Trindade. Porque racionalmente você não explica. É impossível. Mas o que eu quero que vocês tenham em mente é que a afirmação que Jesus fez no texto e a resposta que ele deu para Filipe, ela é importante. Quem me vê, vê o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Por conta do quê? Por conta da unidade. Da unidade que há naquele núcleo central. Agora vamos pensar um pouquinho sobre como é que nós podemos entender Deus no que diz respeito à racionalidade. Deixa eu voltar a esse ponto. Tentar entender Deus de forma racional é como pedir para que uma formiga entenda sobre programação de computador. Evidentemente que a formiga é um ser muito inferior comparado com o complexo sistema que está por detrás de uma programação ou de um computador. E a distância entre nós e Deus é muito maior do que a distância que há entre uma formiga e um computador. Então é impossível entender Deus racionalmente. Mas apesar dessa incompreensibilidade, apesar disso, nós não podemos usar isso como desculpa e dizer que nós não podemos entender o mínimo, o básico sobre Deus. Afinal, Deus não dá para entender mesmo. O senhor falou lá no domingo que existe essa tal da incompreensibilidade de Deus. Há verdades e afirmações que eu e você não podemos. Verdades negar ou afirmações contraditórias ou erradas afirmar. Do contrário disso, nós nos colocaremos ao lado de muitos hereges. Sendo assim, deixa eu dar uma definição muito simples para vocês sobre a Trindade. E eu peço a você que, se você quiser anotar, anote e tire foto, mas guarde isso na sua mente para que você não erre na sua oração. Eu já vi orações aqui de pessoas confundindo as pessoas por não entender isso. Isso é importante. Então, deixa eu dar aqui uma informação para vocês sobre a Trindade, uma definição. Eu gosto muito de definições. Trindade. Talvez você está pensando assim, eu li toda a minha Bíblia, eu não encontrei sequer uma vez a palavra Trindade na Bíblia. É verdade, você não vai encontrar. Você não vai encontrar. Aliás, você não vai encontrar a palavra Bíblia na sua Bíblia. Você vai encontrar na capa só. Eu lembro que uma vez estava trabalhando, já contei isso para vocês aqui, e encostou um testemunho de Jeová em mim, desceu da sua empilhadeira, veio até mim e falou assim, a palavra Trindade está na Bíblia? Eu sei o que ele estava tentando fazer. Ele queria que eu negasse a doutrina da Trindade, simplesmente porque não há a palavra Trindade na Bíblia. Então eu me virei para ele, larguei meu serviço ali no canto, olhei para ele assim, existe a palavra corpo governante na Bíblia? Que é o que ele acredita, também não está na Bíblia. Aí ele fez assim e foi embora. Então a palavra Trindade ela não está na Bíblia, mas no conceito, a doutrina, ela está presente na Bíblia. Então vamos lá a essa definição. Primeiro, Deus existe eternamente como três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Preste atenção. Deus existe eternamente. Aqui já remove a ideia de que Jesus em algum momento da história foi criado. Remove a ideia de que Jesus era um anjo, como creem as testemunhas de Jeová. Remove qualquer ideia herética dos gnósticos. Jesus, ou Deus, existe eternamente. Não há um momento da história, ou do tempo onde não havia tempo, em que Jesus não existia. Alguns acreditam que Jesus passou a existir a partir do nascimento virginal. Eu acreditava assim quando eu era criança. Mas Deus existe eternamente como três pessoas. Quem que existe eternamente? Pai, Filho e Espírito Santo. Agora veja a segunda parte dessa afirmação. E cada pessoa é plenamente Deus. Cada pessoa é plenamente Deus. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, cada pessoa é plenamente Deus. Plenamente, essa palavra é importante. Não é que você pega os três
que dá 100%, e você divide em 3 pedaços. O filho 33,33%, o filho 33,33% e assim por diante. Não é isso. Pai, Filho e Espírito Santo são plenamente divinos. E aí então você buga. Então existe 3 deuses? Espera lá. Nós não somos triteístas. Nós cremos num único Deus. Só existe um único Deus. Porque existe quantas essências ou natureza? 3 ou uma? 3 pessoas e uma essência, uma natureza. Por isso, nós cremos no monoteísmo. Só existe um Deus. Veja aí o resumo trinitariano para vocês, para reforçar. Primeiro, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Essa é uma maneira muito basilar, eu tenho dito isso aqui inúmeras vezes. Uma maneira basilar de você responder a pergunta: quem é Deus? O mais básico possível é dizer: é Pai, Filho e Espírito Santo. Com isso você já se livra de um monte de heresia. Como a gente viu, o Pai não é o Filho não é o Pai, no que diz respeito à sua pessoa, mas há uma unidade na sua essência, na sua natureza. Mas afirme essa distinção que há entre as pessoas. Quando nós olhamos para João capítulo 1, versículo 1, no princípio era aquele que é a palavra. Está falando de Jesus. Ele estava com Deus. Ele era Deus. Veja só, há uma distinção quanto às pessoas. Jesus está sendo apresentado como Deus. E ele é colocado lá no princípio. Ele está com quem? Com Deus. Ele está consigo mesmo? Lógico que estava com outras pessoas da Trindade. Nós percebemos em orações de Jesus, como a de João 17, lá no 24. Jesus fala a Deus Pai, assim: minha glória que me conferiste porque me amaste antes da fundação do mundo. Ele está orando a quem? A si mesmo? Os unicistas acreditam que Jesus era meio pirado. Ele falava consigo mesmo. Mas a Bíblia nos mostra que, na verdade, há uma distinção entre essas pessoas. Jesus diz lá em João 14, 26, que o Consolador, o Espírito Santo, seria enviado pelo Pai. Veja, há uma distinção. Jesus orando para que o Espírito Santo seja enviado pelo Pai. As 3 pessoas estão aqui juntas. E o Espírito Santo tem um papel importante, ele intercede por nós. Então guarde, Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, são 3 pessoas distintas. E, em segundo lugar, cada pessoa é plenamente divina. E há somente um Deus. Há uma unicidade. Eles são unos em sua essência e natureza. Por que nós estamos estudando tudo isso aqui? Parece estar fora do propósito do sermão, não é verdade? Nós estamos estudando tudo isso para entender o versículo 45. Nós estamos cavando o versículo 45 que diz: quem me vê, vê aquele que me enviou. Como eu vou entender essa afirmação de Jesus se eu não acreditar na doutrina da Trindade? Eu vou ter que inventar alguma coisa aqui. Vou ter que fazer um malabarismo aqui. Mas o texto diz que aquele que vê Jesus, vê o Pai. E eu preciso mostrar para vocês a distinção que há entre essas pessoas, em primeiro lugar, e a unidade. Porque de que forma quem vê Jesus vê o Pai? Para que você não confunda as pessoas. Quando nós chegamos no versículo 46, nós recebemos uma outra informação que também já está batida no Evangelho de João. Jesus vai nos dizer que crer nele nos livra das trevas. Veja o versículo 46. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Jesus aqui mais uma vez volta a se apresentar como a luz. Ele já fez isso inúmeras vezes. O evangelista João, lá no primeiro capítulo, versículo 4, diz: nele estava a vida. E esta era a luz dos homens. João já tinha apresentado lá no começo, no prólogo, Jesus como a luz. E ele diz que essa luz é aquela que brilha nas trevas e as trevas não podem derrotá-la. Também em João capítulo 3, versículo 19, após aquela conversa de Jesus com Nicodemos, este é o julgamento. A luz veio ao mundo. Os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Recentemente, capítulo 8, versículo 12, Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Veja, é um assunto bem batido no Evangelho de João. E agora Jesus, fazendo esse resumo, no seu último pronunciamento público, ele volta mais uma vez a se apresentar
aqueles que estavam cegos como a luz do mundo. Como você pode perceber no contexto imediato dessa passagem, nós estudamos isso na semana passada, os religiosos não haviam crido em Jesus, mesmo apesar de todos os sinais miraculosos. Porque estavam nas trevas. Porque estavam nessa condição sombria. Por essa razão não podiam de maneira nenhuma crer, acreditar em Jesus Cristo. Mesmo depois de terem visto tantos e tantos sinais miraculosos. Mesmo depois de terem ouvido os profundos discursos de Jesus, ainda assim preferiram continuar nas trevas. Porque eles odiavam a luz. E talvez há pessoas aqui hoje que se encontram nessa mesma condição daqueles religiosos dos dias de Jesus. Pessoas que estão ouvindo, aprendendo, recebendo informações sobre Jesus. Nós estamos aqui hoje no 50º sermão dentro desse evangelho. Ou seja, eu tenho certeza absoluta que se você prestou bastante atenção, você aprendeu inúmeras informações sobre Jesus e o seu conhecimento aumentou. Então pode ser que haja pessoas aqui hoje que têm até um conhecimento refinado acerca de Jesus. Sabe das suas histórias, lembra dos seus discursos. Afinal, foram 50 sermões. Mas mesmo diante de todo esse conhecimento que você adquiriu com o passar desses quase 2 anos pregando no Evangelho de João, mesmo assim, pode ser que você ainda agora, nesse momento, não seja capaz de reconhecê-lo como Filho de Deus, como profeta, como Salvador. Pode ser que você se encontre na mesma condição daqueles que estavam diante da luz, mas viviam nas trevas. Talvez você conheça Jesus de forma histórica somente. Talvez você até se simpatize com as suas histórias, afinal são histórias bonitas, né? São histórias interessantes, inspiradoras, talvez. Mas nada disso basta para remover da sua vida as densas trevas. Você está nas trevas com todas essas informações, mesmo ouvindo os 50 sermões. Mesmo assim. E se esse é o seu caso, nesse exato momento você só precisa ouvir uma única mensagem. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Essa densa trevas que está sobre sua vida só será removida se você olhar para a luz. Se você seguir a luz. Se você abandonar as trevas. Do contrário, você não terá a luz da vida. Você continuará morto em seus delitos e pecados. E continuará na mesma condição desses religiosos. Sabendo, conhecendo, mesmo assim negando Jesus. Por conta da sua natureza, como vimos no sermão passado. Mas, se hoje você resolver crer em Cristo Jesus com uma fé verdadeira dada pelo Espírito Santo a você, você vai ganhar hoje de presente, além da sua salvação, uma garantia. A garantia de que você será salvo para sempre. Veja aí o versículo 47. Se alguém ouve, é preciso ouvir as minhas palavras e não lhe obedece, eu não o julgo. Pois eu não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Veja aqui o contraste. Se alguém ouve as minhas palavras e não obedece, ou seja, não dá atenção, não está nem aí para o que está sendo dito, Jesus está dizendo, eu não julgo. Eu não julgo. Porque eu não vim para esse mundo para julgar, eu vim para salvar. Então, pensa o contrário agora. Se você fizer o oposto disso, ou seja, ouvir as palavras de Jesus e obedecer as palavras de Jesus, ele vai salvá-lo. Ele vai dar salvação. Vamos refletir um pouquinho sobre essa afirmação, porque ela parece um pouco estranha à primeira vista. Se você é alguém que é acostumado a ler a Bíblia, já deve ter percebido que em inúmeras ocasiões Jesus aparece julgando, não é verdade? Jesus aparece como juiz, sentado no seu trono. Lá em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz assim, na presença de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos. Tá vendo? Jesus vai julgar os vivos e os mortos. O nosso texto, Jesus está dizendo, eu não julgo. Se você for para Romanos 2,16, você vai encontrar algo semelhante. Isso tudo se verá no dia em que Deus julgar os segredos dos homens, mediante Jesus Cristo, conforme declara o meu evangelho. Jesus Cristo, mediante Jesus Cristo será feito um julgamento.
Sei que você leu o Apocalipse, já se deve ter visto Jesus como o juiz. Mas agora, como nós conciliamos essa afirmação de Jesus com outros textos como este? Afinal, Jesus julga ou não julga? E agora? Inclusive, dentro do Evangelho de João, nós já vimos ele falando que julga, que vai julgar. E agora ele está dizendo que não julga. Para a gente entender o sentido dessas palavras de Jesus, é preciso levar em conta o momento em que essas palavras foram proferidas. Vale destacar que quando Jesus veio na sua primeira vinda, de fato, ele não veio para julgar. Ele veio para salvar. Na sua primeira vinda. Porém, na sua segunda vinda, aí sim ele vai vir como justo juiz e vai julgar e condenar aqueles que o rejeitaram. Então, na sua primeira vinda, Jesus sim veio como Salvador. Na sua segunda vinda, ele vai vir como um justo juiz e vai julgar os ímpios e vai condená-los. Assim sendo, meus queridos ouvintes, hoje você pode estar diante daquele que pode te salvar. Hoje, porque Jesus ainda não voltou. E até onde eu posso perceber, vocês estão vivos. Mas se vocês rejeitarem Jesus Cristo, ele vai julgar vocês de acordo com as suas más obras. E ele não terá misericórdia. Eu costumo dizer que ele veio como um cordeiro manso na sua primeira vinda. Mas na sua segunda vinda, ele vai vir como um leão feroz. E ele vai arrasar com você. Ele vai te destruir. Porque é isso que você merece por rejeitá-lo. É isso que eu merecia por tê-lo rejeitado a minha vida toda. Mas pelo Espírito Santo, pela graça de Deus, somente pela graça, eu fui tocado pelo Espírito Santo e criei você também. Então ele não vai me julgar. E ele não vai te julgar. Mas se você escolher permanecer nas trevas, sabe o que vai acontecer? Um dia você estará diante do justo juiz. E você vai ter que prestar contas da sua rejeição para com o Filho de Deus. Talvez você até pense que você não vai passar por um juízo assim, porque você se acha um bom homem, uma boa pessoa, alguém que faz coisas boas, alguém que merece alguma coisa de bom de Deus. Isso é natural dos seres humanos. No caminho, vindo para cá, eu vim conversando com o John, e eu perguntei para ele o que eu preciso fazer para ser salvo, ele me mostrou um monte de boas obras. Arminiano. Ele apresentou um monte de boas obras. Mas é isso que as pessoas creem. Porque a maioria das pessoas busca uma salvação por meio das suas próprias obras. Elas querem fazer alguma coisa, querem mostrar que merece. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós descobrimos que não existe obra sequer suficiente para salvar um ser humano. Se existisse, Deus não enviaria Jesus, ele só diria, só cumpra aí essas regras aí, façam as boas obras e está tudo beleza. Nem preciso matar meu filho. Na verdade, todas as nossas, entre aspas, boas obras são imundas diante de Deus. Fede. É podre. E de acordo com a Bíblia, lá em Tiago, se você um dia tropeçou em um item da lei, sabe o que aconteceu com você? Você quebrou toda a lei de Deus. Não é um item que você quebrou toda uma lei de Deus. E você vai ser julgado por quebrar toda a lei de Deus. Isso não é pouca coisa. Diante do tribunal, Deus vai te acusar de quebrar toda a lei dele. Toda a lei dele. Quando Adão e Eva pecaram no jardim, eles haviam violado uma lei. E a consequência foi terrível. Foram expulsos da presença de Deus. Desgraçaram a raça humana e a criação. Então é severo o que aguarda você naquele dia, se você continuar como os religiosos aqui, negando, não rejeitando a Jesus. Então, se você acha que você é uma boa pessoa, por supostamente fazer boas obras ou achar que não é tão ruim assim, de acordo com a Bíblia, se você cobiçou uma mulher na rua, você é um adúltero. Se você se irou contra o seu próximo, você é um assassino. Se você mentiu alguma vez na sua vida, você é mentiroso. E aí? Será que mentirosos, adúlteros e assassinos são pessoas boas? Mas quem nunca mentiu? Quem nunca se irou contra alguém? Quem nunca cobiçou alguém na rua? Ou quem nunca cobiçou algo do próximo? Então nós não somos boas pessoas. Essa é a verdade. Então ninguém vai ser salvo por conta de sua boa moral ou por conta de sua religiosidade.
E se hoje você está aqui ouvindo a voz de Deus, através da palavra dele que está sendo ministrada, pregada a você nesse momento, eu digo a você, não endureça seu coração. Se arrependa dos seus pecados. Creia naquele que pode te salvar, Jesus de Nazaré. Creia nele agora, porque ainda hoje ele pode ser o seu salvador. Porque se você morrer, ou se ele voltar, você estará diante do justo juiz. Se você rejeitar a palavra de Deus que está sendo pregada, Jesus vai nos dizer no próximo versículo que a própria palavra dele, lá no dia do julgamento, vai se levantar contra você para te julgar. Veja aí. Jesus, após dizer que eu não julgo, porque eu vim para salvar, agora ele vai dizer assim, há um juiz para quem me rejeita. Existe um juiz para quem me rejeita. Quem é esse juiz? Veja aí. Há um juiz para aquele que me rejeita e não aceita as minhas palavras. Quem é esse juiz? Fala logo. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. A própria palavra vai condenar você no último dia. Porque ela será posta diante de você como um espelho e ela vai revelar exatamente aquilo ou quem você é. Está fazendo muito eco aqui. Vocês estão ouvindo o eco? Então, dá para cortar esse eco? Cadê o candião? Minha frente. Tá, obrigado. É duro me ouvir. Então Jesus está dizendo que a própria palavra condenará esse que negar a Jesus no último dia. Jesus está dizendo isso, exatamente isso. Se você rejeitar a minha mensagem, ou se você que está aqui hoje continuar rejeitando essa mensagem, essa própria palavra, ou a palavra de Deus, vai se levantar contra você no último dia, e vai ter um juiz que vai te condenar. Porque rejeitar a palavra de Jesus é rejeitar a Deus. Essa é a lógica. Essa é a lógica do texto. Nós podemos perceber isso no versículo seguinte, versículo 49, que vai dizer que quem ouve a Jesus, ouve o Pai. Como é que nós ouvimos a Jesus? Não é através da palavra de Deus registrada? Aqueles homens ouviram com seus ouvidos, ouviram a voz de Jesus. Hoje nós não ouvimos a voz de Jesus dessa forma, mas nós temos a palavra de Deus revelada. Então veja o versículo 49. Jesus disse assim, pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou o que dizer e o que falar. Eu não falo por mim mesmo. Eu falo aquilo que o Pai me enviou e me ordenou a dizer e falar. Se você voltar lá para o capítulo 7, versículo 16, você vai perceber essa mesma verdade. O meu ensino não é de mim mesmo, disse Jesus. Meu ensino vem daquele que me enviou. Eu falo em nome do Pai? Eu falo em nome daquele que me enviou? Como nós vimos no segundo ponto, Jesus é o profeta de Deus. Aquele profetizado em Deuteronômio. Mas Jesus não é somente o profeta de Deus. Ele é o próprio Deus falando. Ele é o próprio Deus encarnado. Essa verdade de que aqueles homens ouviram o próprio Jesus falando torna ainda mais terrível a sentença condenatória contra eles. Eles ouviram e viram Deus andando lá na Galileia, lá na Judéia. Escutaram o próprio Deus falando com eles, afinal era o Deus encarnado. E ainda assim eles rejeitaram. Quanto severa condenação haverá para eles? Quanto rigor haverá para eles? Mas isso pode ser aplicado da mesma forma hoje. Porque apesar de Jesus não estar aqui fisicamente, de você não poder vê-lo agora, ele não está visivelmente aqui para você, ainda assim ele está falando. Ele sempre está falando com você. Ele sempre está dando demonstração de que ele existe. Através da criação das coisas criadas, através da sua consciência, e acima de tudo, através da palavra de Deus. Que domingo após domingo é pregado, é lido. Há orações que contêm trechos da palavra de Deus. Ele está falando. E se você não ouvir, você não estará ouvindo a Deus. Porque quem ouve a Jesus, ouve também o Pai. Se Jesus é o Deus encarnado falando, então ele só poderia falar aquilo que o Pai mandou lhe dizer, certo? Essa verdade, ela é ampliada no versículo seguinte, versículo 50. Jesus disse assim, sei que o meu mandamento é vida eterna. Há ordens, há mandamentos,
e é vida eterna. Portanto, o que eu digo, Jesus repete, é o que o Pai me mandou dizer. O que eu digo é exatamente aquilo que o Pai me mandou dizer. Então, Jesus, como Filho de Deus, ele proclamou com fidelidade aos seres humanos aquilo que o seu Pai havia ordenado que ele fizesse. E ele fez. E os homens ouviram. E eu volto a repetir algo que eu perguntei agora há pouco para vocês. Como podemos ouvir a voz de Deus? Se ela é vida eterna, e a fé vem pelo ouvir a palavra de Cristo, como nós podemos ouvir a palavra de Deus? Será que vai vir uma voz bonita, que nem no filme? Um eco, o Candião ia colocar ali, não era agora, aquela hora lá. Era agora, nesse momento. Será que vai vir uma voz bonita dos céus falando com você? É evidente que não. Nós ouvimos a voz de Deus em sua santa palavra. Eu estava explicando para o John no caminho que Deus não precisa mais enviar profetas. Deus não precisa mais se manifestar por uma teofania ou de forma visível para as pessoas, para falar com as pessoas. Porque hoje nós temos toda a palavra de Deus revelada e ela é suficiente para nós. Nós não precisamos de mais nada, porque é ela que nos confere a vida eterna. Afinal, a fé vem pelo ouvir aquilo que está registrado aqui sobre o nosso Senhor. Jesus então está do lado do Pai, nesse exato momento. Não podemos vê-lo, mas ele deixou a sua palavra revelada. E é nela que você encontra palavras de vida. Bem, meus irmãos, hoje nós vimos mais uma demonstração da autoconsciência que Jesus tinha acerca de si. Ele sabia exatamente quem ele era. Nosso texto mostra isso, porque ele afirma aqui no texto a sua divindade com uma certa clareza. Ele afirmou que quem crê nele, crê em Deus. Ele afirmou que vê-lo é o mesmo que ver a Deus. Ele disse que somente ele pode nos livrar das trevas, algo que somente Deus pode fazer. Ele nos disse que somente ele pode nos garantir a salvação e que quem não crê nele está condenado. Algo que somente Deus pode fazer, condenar e salvar. Também nós aprendemos que quem ouve a Jesus, ouve o Pai. E quem crê em suas palavras, crê também em Deus. Você consegue perceber a ênfase que João dá na divindade de Jesus? Essa é a tônica do seu evangelho. Eu sempre repito o capítulo 20, versículo 30 e 31. Jesus realizou na presença dos seus discípulos muitos outros sinais miraculosos. O que ele apresenta ali? Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Ele quer mostrar para os seus leitores e para nós que aquele que é o Cristo é também o Filho de Deus, é divino. É importante crer na divindade de Jesus. Eu estou batendo nessa tecla porque existem muitas seitas que não aceitam a divindade de Jesus. Existe até mesmo alguns que se chamam de protestantes que não creem na divindade de Jesus. Como, por exemplo, a CCB. Que negam. Mas por que crer nessa doutrina é tão importante assim? Por que eu estou gastando tanto tempo falando disso? Primeiro, porque eu não quero que vocês errem. Mas existe uma razão que eu quero apresentar a vocês. Por que crer na divindade de Jesus é tão importante assim? Primeiro, eu vou ficar só nesse ponto aqui mesmo, não vou ter segundo não. Se Jesus não é Deus, então não há salvação para nós. Se Jesus é meramente um homem, e só isso, sinto muito, estamos perdidos. Tentar e esperar o juízo chegar. Se Jesus é um anjo, como afirmam as testemunhas de Jeová, tem chance. Não há salvação. Não há esperança. É preciso que Jesus seja tanto humano quanto divino para que a salvação fosse possível. Do contrário, não haveria salvação. Se ele fosse um anjo, ele não serviria. Por quê? Porque a sua missão aqui na terra foi nos representar. Vale lembrar que ele é o que a gente chama de cabeça federal ou representante. Ele representa aqueles que creram nele. E como nosso representante, o que ele teve que fazer no nosso lugar? Aquilo que nós não pudemos fazer. Aquilo que eu não consegui fazer, jamais, nunca consegui fazer. E você também não. E nunca vai conseguir. A obediência perfeita da lei, é isso que nós deveríamos fazer.
Ninguém fez isso. Ninguém vai fazer. E por não fazer isso, merecemos a condenação. Mas é preciso obedecer à lei de Deus, não é verdade? E não houve um minuto da história em que Deus apareceu e falou assim, tá bom, gente, cansei de dar a lei para vocês, vocês não obedecem mesmo, que é o seguinte, eu vou cancelar isso aqui, agora é graça, hein? Isso não existe. A lei de Deus é perene. E Deus nunca deixou de exigir a obediência perfeita. E agora nós temos um problema. Eu acabei de dizer para você que nós não cumprimos, e eu não cumpro toda a lei de Deus. E se eu tropeço em um item, eu quebro toda a lei de Deus, então estou lascado. E você também tá. A menos que Jesus seja um homem como eu e você. Da mesma natureza, da mesma essência. E ele é. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então, quando Jesus veio a esse mundo como um homem, ele estava nos substituindo. Ele estava fazendo aquilo que eu não fui capaz de fazer, você também não, obediência, obedecer à lei de Deus. E Jesus obedeceu ou não obedeceu à lei de Deus perfeitamente? Claro que sim. Ele não veio cancelar a lei, ele veio cumpri-la. E ele fez até o fim. De forma que agora, aqueles que creram em Cristo, que ouviram a sua mensagem, se tornaram filhos de Deus também, esses podem tranquilamente entrar na presença de Deus a qualquer momento. Pode ser chamado de filho de Deus. Esse pode ficar tranquilo que não vai ser condenado. Porque Deus, quando olha para esses que creram em Jesus, eles enxergam alguém perfeito. Eu que sou podre, pecador, miserável, desgraçado, quando eu oro diante de Deus, Ele não me vê mais. Porque Ele vê Jesus Cristo perfeito, santo, justo. Ele vê Jesus na minha frente. E é por causa de Jesus que eu posso me achegar a Deus, e você também. Porque eu tenho um substituto perfeito. Essa doutrina é tão antiga, que Gregório de Nissa, lá no quarto século, chegou a afirmar que aquilo que não é assumido pelo Verbo não pode ser redimido. Então ele teve que assumir aquilo que eu sou para redimir aquilo que eu era. Um condenado. Sendo assim, a crença de que Jesus não é plenamente humano deve ser rejeitada por todos nós, porque é herética. É uma heresia. Jesus era plenamente humano. Por outro lado, nós precisamos também que o nosso Redentor seja divino. E por isso eu tratei dessa doutrina com vocês. Porque se ele não for humano, estamos perdidos. Mas também se ele não for plenamente divino, nós também estamos perdidos. Nós precisamos dessa moeda que tem dois lados. Nós precisamos de uma humanidade perfeita, de uma divindade perfeita. Um Deus menor, como ensina os testemunhos de Jeová, também não serve. Eu preciso de uma divindade perfeita, de uma humanidade perfeita. Então eu preciso que Jesus seja divino. Porque senão não há salvação. E eu digo isso por conta do preço do nosso pecado. Eu costumo dizer que o valor da nossa dívida é sempre calculado pelo valor do que ou quem nós ofendemos. Então, careca de saber já disso. Quando nós ofendemos a Deus, quem nós ofendemos? Quem é Deus? Um ser santo, perfeito, justo e eterno. Vou parar só nesses 4 aqui. Então, qual é o valor da minha dívida? O valor da minha dívida é isso aí, justo, santo, perfeito e eterno. Aí eu pergunto a vocês, quem na face da terra pode pagar um preço tão alto assim? Quem nessa terra é perfeito, santo, justo e eterno? Anjos? Não. Moisés, Abraão? Nem pensar. Somente Deus. O valor da nossa dívida é eterno. E somente um ser eterno pode pagar. Um ser criado não resolve o meu problema. Nem o seu. Então eu preciso que Jesus também seja divino. E Ele é, como nós aprendemos hoje. Ele é o Deus encarnado. Ele é o Deus que derramou o seu próprio sangue. E você está pensando, mas Deus tem sangue? Tem. Agora tem. Houve um tempo que não tinha. Mas agora Deus tem. Em Atos 20 e 28 é dito isso. A igreja foi comprada com o sangue de Deus. Pelo sangue de Deus.
Só foi possível por conta da encarnação do Verbo. Mas aquele que morreu na cruz, derramou o seu sangue, ele também é divino. É o Deus homem que morreu naquela cruz por mim e por você. Nós somos lembrados que um dia Jesus, embora sendo Deus, ele não considerou que ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas ele esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a nós, aos homens. E quando ele foi encontrado em forma humana, ele se humilhou a si mesmo. E ele foi obediente àquilo que o seu pai havia ordenado. Ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. Essa é a história do nosso Senhor. Mas também a história do nosso Senhor não termina com a cruz. Esse mesmo texto que eu estou citando para você aqui, de Filipenses 2, 5 em diante, diz no final que Deus Pai o exaltou, esse que foi humilhado, morto, a mais alta posição, ele deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Você cantou uma canção e repetiu o nome de Jesus inúmeras vezes aqui. Você exaltou o nome de Jesus. Foi Deus que colocou o nome dele, Deus Pai que colocou o nome dele nessas alturas. Para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Onde está Jesus agora? Sabe onde ele está? Ele está sentado no trono. Ele está reinando como um Deus soberano que é. Como vimos na visão de Isaías na semana passada, quando ele viu Jesus, de acordo com João, Jesus estava rodeado por anjos. E esses anjos estavam cantando a sua majestade. Ao mesmo tempo em que Jesus está lá no seu trono, governando tudo, ele também está aqui nesse exato momento. E ele é o alvo da nossa adoração. Ele é o alvo das nossas canções. Ele é o alvo dos nossos pensamentos. Ele é o alvo desse sermão. Porque foi ele que reuniu esse povo aqui hoje para adorá-lo. E quanto a nós? Teve uma música que a gente cantou aqui, falou bastante sobre a volta de Jesus, do retorno. Será que nós estamos ansiosos esperando a volta dele? Será que nós estamos de fato aguardando o grande dia em que o Senhor virá? Porque quando isso acontecer, nós então subiremos e com ele estaremos para todo sempre. Então, Maranata. Alfa, Ômega, Cristo, Filho. Então vem. Então vem, Senhor Jesus. Sei que você se lembrou de uma canção nesse momento. E eu desejo do fundo do coração, e tanto com relação a mim quanto a vocês, que essa canção seja de fato uma expressão daquilo que nós pensamos sobre Jesus. E daquilo que nós esperamos de Jesus. O que nós esperamos de Jesus? Que ele volte. Que ele volte. Então eu quero convocar vocês nesse momento a ficar em pé para cantarmos ao Senhor o trecho, ou cantar essa canção que foi a parte final aqui do meu sermão.